Olá pessoal, tudo bem? Estou passando para deixar a nossa visão de como que a Dracar está olhando para a crise da Ucrânia com a Rússia. A gente está com todas as plataformas de notícia trabalhando aqui minuto a minuto, né? Cada notícia que sai a gente avalia, a gente acompanha. O que a gente vê é muito ruído, muita informação repetida, muita informação atrasada em relação ao que está acontecendo agora. Mas é importante a gente deixar claro para todo mundo que a gente está acompanhando. E aí a gente vai passar o seguinte: o que a gente conseguiu sondar de sites de mídias importantes da região da Ucrânia, da Rússia, de Belarus, da Bielorrússia, né? Tanto conservadores quanto liberais, é que o interesse bélico não interessa a nenhum país. Assim, a guerra, perdão, a crise, né? O combate não interessa a nenhum país. Como o próprio presidente Putin deixou claro, ninguém vai sair ganhando. Então a gente vai ter um spike muito forte, a gente vai ter uma movimentação muito expressiva no preço do petróleo para cima. Né? É uma região muito produtora de petróleo, não somente a Rússia, como outros países ali, e é muito próximo do Oriente Médio. A gente vai ter um comprometimento de cadeias de logística que passam por aquela região, principalmente Mar Negro. E a gente acaba, obviamente, vendo isso na movimentação dos preços. Então, o que a gente percebe de sexta-feira para agora, na sexta-feira, quando chega é sexta-feira, né, a gente teria 2 dias com pregão fechado e, portanto, a maioria dos investidores sem conseguir se proteger. Essa proteção começou na sexta-feira, logo depois do Ibov atingir os. Uh, Só falar o preço exato aqui, a cotação exata que ele atingiu: 114.990, né, que foi a máxima. 114.990 pontos, isso na sexta-feira. Depois disso ele cedeu bastante, a gente vê uma movimentação de queda e desde então o Ibov futuro, principalmente, não consegue trabalhar acima dos 114.300. O dólar inverso, né? O dólar aqui no Brasil, o reais, a taxa de câmbio brasileira, né, reais por dólar, ela acabou também não conseguindo encontrar vendedores abaixo dos 5.200 e consequentemente acaba trabalhando agora na região dos 5.225, 5.230. Então, o que a gente tenta deixar claro, só mostrando agora para os outros ativos, né, para os principais ativos negociados no mundo. Deixa eu encontrar aqui, prontinho. Aqui 4 horas, em períodos de 4 horas do S&P 500, do petróleo WTI, do ouro e do índice dólar global. Aqui é a cesta de moedas, onde o euro é o mais pesado, mas tem as outras principais moedas do mundo. Então o que a gente vê, o S&P ele continua uma movimentação de queda pós reunião do Fed, né? Então aqui foi antecedendo o Fed, né, a decisão de política monetária, depois a correção, que a gente chama de pullback, né? Então o movimento principal é de queda, há uma correção. Essa correção ela não corrige o último topo expressivo, né? Apesar que aqui são movimentos onde você vê que a queda é mais acentuada, então a gente considera esse aqui o último topo. E aqui a gente tem uma região bem clara vendedora, os 4.600, 4.590 pontos no S&P. Depois disso é para baixo. Então, o que a crise da Ucrânia com a Rússia só fez foi acentuar essa movimentação de queda, e a gente já tinha essa visão, dado, né, o cenário de inflação alta e a consequente postura do Fed de baixar, de aumentar, perdão, a taxa de juros lá nos Estados Unidos. Então, dito isso, a gente vê que o petróleo continua uma forte alta, apesar de que hoje há uma correçãozinha, ele chegou a trabalhar quase 2% de queda, essa barrinha vermelha aqui, né? E essa barrinha ela aconteceu quando nos sites de notícia lá na Rússia começou a sair a informação de que o presidente russo e o presidente Vladimir Putin iriam se encontrar em até 48 horas, tanto por telefone, enfim, como possivelmente presencialmente, para discutir a crise e para tentar chegar num ponto em comum. O que não interessa à Rússia é que a Ucrânia entre para a OTAN, porque ela teria exércitos aliados, né, tanto dos Estados Unidos quanto de outros países europeus, na fronteira da Ucrânia com a Rússia e na fronteira da Ucrânia com a Crimeia, que era ucraniana e que agora é russa. A crise de 2014, se não me engano, 2015. Então isso não interessa à Rússia. Para a Rússia, a Ucrânia, que é, há centenas de anos, né, dividem costumes, hábitos e cultura, e que foram separados só em 1991, não interessa para a Rússia que a Ucrânia participe de uma organização que seja, né, com seus principais inimigos. Então, obviamente que isso que está incomodando bastante o presidente, apesar de que ele insiste em dizer que medidas
que não são bélicas são as principais, são as prioritárias, né? A gente vê agora uma movimentação de alta forte no ouro, né? A gente vê o índice brasileiro derretendo um pouquinho, agora há pouco estava 113.900 mil, já está 113.500, então há uma movimentação forte vendedora nesse momento, o ouro subindo rápido e o índice dólar também rompendo máximas, né? Subindo para as máximas. E a gente vê o petróleo puxando também. Então essa análise relacional que a gente vem fazendo é o que a gente segue como sendo nossa bússola aqui na Dracar. O que a gente imagina? A gente, é muito importante deixar isso claro para todo mundo que nos acompanha, para todo mundo que é nosso cliente. A gente não vai premeditar a primeira provocação ou o primeiro embate. A gente vai esperar que ele ocorra, mas com a nossa estratégia na ponta do lápis, né? Então a gente já tem algumas estratégias, como por exemplo, né, a venda de S&P 500 via o ETF aqui no Brasil, o IVBB11. A gente tem o BOVA11 para reforçar a venda, a gente já está vendido em BOVA11, né, pouquinho, mas a gente já está vendido em BOVA11. Tem o Gold 11, que é o ETF de ouro, e que também é dolarizado, então se a gente compra ETF de ouro, com o dólar subindo, com o ouro subindo, a gente está protegido, mas é ideal para quem opera no mercado financeiro, principalmente para quem investe sem ter o tempo necessário para especular na frente da tela, como é o caso nosso, né, de profissionais que vivem isso, é sempre esperar a segunda oportunidade. Então, assim, a gente deixa o mercado andar, a gente deixa os profissionais fazerem a movimentação, porque eles estão fazendo com uma quantia gigantesca de recursos, e isso deixa o rastro. Deixou o rastro para a gente sabe aonde que é o ponto de entrada, a gente sabe aonde que é o ponto aonde a nossa tese não está mais tão eficiente, onde não vale mais a pena segurar aquela operação. E isso é o que a gente vem montando de cenário nesse momento. Então, a partir do momento que a gente tiver alguma novidade que seja expressiva, informação relevante, alguém atirou em alguém que não é o que a gente deseja, obviamente, a gente tem que sempre pensar que são vidas, que são famílias, que são o custo de vida das pessoas, enfim, a crise em si, a disputa política entre dois países, ela é saudável porque são interesses de duas nações, mas a crise humanitária ela não interessa a ninguém no planeta. A gente tem total consciência disso, porém a gente também pensa nos recursos que estão aplicados das pessoas que empreendem via bolsa, que investem em empresas porque acreditam, né, no negócio, acreditam nas ideias que essas empresas usam para gerar riqueza, e a gente também tem muito respeito, muito comprometimento com isso, e portanto a gente obviamente que vai tentar defender com unhas e dentes o capital dos nossos clientes. Sendo assim, a gente tem estratégia, a gente está pensando em muita coisa, em possibilidades tanto via direta nos ativos, quanto por opções ou contratos futuros para quem tiver capital e para quem tiver, obviamente, a necessidade de se expor nesses ativos. Tá certo? Qualquer coisa é só chamar a gente nas redes sociais ou, né, nos grupos de WhatsApp e de Telegram, e estaremos à disposição. Muito obrigado, fiquem tranquilos e um abraço.